Lula está sendo antidemocrático, atacando este parlamento dia após dia com esse seu chororô contra a autonomia do Banco Central. O presidente não pode interferir na política de juros do Banco Central, nem o ministro da Fazenda. Mas é lógico, Lula fala isso hoje porque no passado fazia exatamente isso, o que é ilegal, e interferir indevidamente na política de juros. O que nós estamos ouvindo de Lula nos últimos dias é um chororô sobre a independência do Banco Central. Ou melhor, chororô no popular, porque é muito mais do que isso. Se formos utilizar os termos, deputado Evair, que se utilizam normalmente hoje na política brasileira em relação ao que Lula está fazendo com Roberto Campos Neto e o Banco Central, o que ele está tentando fazer é a tentativa de interferência em indivíduo, de ataque à instituição do Banco Central. As manifestações antidemocráticas de Luiz Inácio Lula da Silva contra as decisões do plenário da Câmara e do Senado, que por maioria qualificada de votos em lei complementar, deu ao Banco Central autonomia. Lula está sendo antidemocrático, atacando este parlamento dia após dia com esse seu chororô contra a autonomia do Banco Central. E o pior, para defender aquilo que Dilma e ele mesmo fizeram no passado, quer interferir na política do Copom de juros, causando aumento de inflação e irresponsabilidade. Vejam bem, meus caros colegas, Lula está defendendo que o Banco Central não deve ser autônomo. Todavia, no entanto, se autônomo não fosse, ainda assim, o presidente não pode interferir na política de juros do Banco Central, nem o ministro da Fazenda pode fazê-lo, porque o Copom se reúne a portas fechadas para discutir isso, e já deveria ter sido assim no passado, para preservar a moeda brasileira. Mas é lógico, Lula fala isso hoje porque no passado fazia exatamente isso, o que é ilegal, e interferir indevidamente na política de juros. E eu lembro bem de uma entrevista de Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central brasileiro, considerado um dos melhores do mundo por especialistas e também um dos melhores da história do Brasil, dizendo, quando perguntado se algum dia tocou o telefone vermelho no seu gabinete, que não tinha entendido a pergunta. O jornalista insistiu na pergunta, dizendo, não, o presidente alguma vez já ligou? E ele disse, não, isso não aconteceu com Jair Bolsonaro. E agora o que nós estamos vendo é esse chororô antidemocrático de ataque às instituições, de tentativa de interferência indevida de Luiz Inácio Lula da Silva no Banco Central do Brasil. Felizmente, senhor presidente, aprovamos aqui a autonomia do Banco Central e dela não podemos arredar pé. Felizmente para o Banco Central, mas principalmente, felizmente para o nosso país, para evitar a irresponsabilidade e um populismo ainda maior de Lula, gerando inflação e mais terror.